Existe tempo para tudo debaixo do sol. Existe tempo para rir, para chorar, para plantar, para colher. E quem diz isso não sou eu, foi o rei Salomão que falou isso. O homem amplamente considerado pelas pessoas como o mais sábio que já pisou sobre a face da terra. Para tudo tem um tempo propício nessa vida, menos para fake news. Isso aí na internet, meu amigo, é todo dia. E pro Elon Musk destruir o Twitter. Isso aí também é todo dia agora. É todo dia um jeito novo de deixar a gente passando raiva. Mas o rei Salomão estava certo sobre uma coisa. Existe um tempo propício para quase tudo nessa vida. Inclusive queimadas. Sim, queimadas. Porque agora entre agosto e outubro é a época onde o calor sobe, a umidade desce e existe uma tendência muito grande das coisas, ó, pegar fogo. E é assim, historicamente, e é natural que a gente veja o número de alertas de incêndio subirem consideravelmente nos próximos meses. E aqui a gente está hoje aqui para ensinar você a interpretar esses dados de forma correta, inteligente, científica e saber se os números vêm de causas naturais, qual a parcela deles que vem de causas naturais, qual é a ação do homem. Porque se tem alguma coisa que disseminadores de desinformação amam fazer, é pegar um dado e interpretar livremente, igual a gente faz com a Bíblia. Deve ser por isso que o pastor Sandro Rocha gosta de falar essas coisas aqui. Cadê a Greta? Amazônia tem o mês de junho com mais queimadas desde 2007. A Amazônia está virando cinza nas mãos da excelentíssima senhora ministra Marina Silva, a mais incompetente do mundo, a mais mentirosa do mundo. Pra quem não sabe, esse é o pastor Sandro Rocha, que tem um canal com 500 mil de inscritos aqui no YouTube, onde ele comenta política e meio ambiente. A gente entende porque ele se chama de pastor Sandro Rocha e não cientista Sandro Rocha. Porque esse é um método repetido à exaustão, esse que ele está usando. Chegou até aos confins do Ancapistão, vejam você. E nós vamos falar agora dos incêndios na Amazônia, no Cerrado, que estão nos níveis mais altos desde 2007. Você lembra quem era presidente em 2007? Exatamente, o Lula voltou com força total, voltou ao nível de queimada de 2007. Curiosamente, olha só, o DiCaprio elogiou o Lula e criticou o Bolsonaro nesse tema também. Ou seja, olha só, não tem jeito, meu amigo. A coisa, o ambientalismo é feito só por propaganda política. É só para ajudar a esquerda para criticar a direita. E a gente achando que a maior desinformação deles era dizer que anarcocapitalismo existe e funciona, né? E falando em extrema-direita, também é óbvio que não podia faltar eles. Não é, rapaziada? O Brasil está recebendo dinheiro para o Fundo Amazônia, enfim. Mas queimando para burro floresta, né? Menos do que se queimava antes. Menos. Você sabe qual foi o ano que foi recorde de queimada? Eu levantei esse dado. Bota lá, INPE, né? Menos do que sabe qual, 2010 foi o recorde. Sabe qual foi o ano com menos queimadas? 2022. O quê? Tô te falando. Bota um Google aí, INPE, 1.500 e alguma coisa. Tô te falando, eu vou trazer esse dado. Eu amei que agora tem um canal chamado Jovem Pan News. Eles deviam colocar entre aspas, Jovem Pan News. Porque se você não sabe, notícia em inglês é news. E Jovem Pan em inglês é fake. E em todos esses casos a desinformação tem um dado real de pano de fundo. De fato, as queimadas subiram no mês de junho, depois de uma queda absurda em maio. Mas como a gente já disse aqui nos últimos programas, dado se interpreta, né? Então vamos aos fatos. Essa coisa tão temida pela extrema-direita. Fatos, sim. Porque na Amazônia foram registrados 3.075 focos de incêndio, o maior índice para o mês desde 2007, quando a marca chegou a 3.519, um crescimento de 20% de um período para o outro. No Cerrado, então, a alta foi de 5,4%, comparado a junho do ano passado, de acordo com a reportagem da Folha. Mas isso é realmente culpa do governo? Ou da gestão da Marina Silva como ministra do Meio Ambiente? Vamos ver, porque existem 3 fatores que determinam isso. Em primeiro lugar, existe o quê? O clima. Existem condições específicas que fazem com que o fogo se espalhe com maior facilidade. Tempo mais seco, temperaturas mais altas, vento. E essas condições climáticas geralmente costumam se apresentar no segundo semestre do ano, mais especificamente agosto, setembro e outubro. E 2023 é um ano especialmente complicado do ponto de vista climático, como vocês podem ver em todos os jornais por causa do fenômeno El Niño. Quando ele ocorre de forma intensa, como está acontecendo nesse momento, agora já é o jovem, não é mais El Niño, está forte demais, as chuvas são muito mais frequentes no sul do país, enquanto que na Amazônia a seca e o calor se prolongam. Então esse ano existem condições climáticas extremas que favorecem
a intensificação das queimadas, como você já viu nos últimos programas, no programa passado especialmente. Em segundo lugar, temos o quê? Como a questão é tratada do ponto de vista político. Primeiro, a gente tem que ter em mente que política é política pública, nesse caso. Mudança na legislação, etc., tudo isso leva tempo e grande parte dos mecanismos de controle ambiental foram desmontados no governo Bolsonaro, reconstruir isso leva tempo. De acordo com os dados dessa mesma matéria na Folha, o Mato Grosso foi o estado que mais registrou queimadas, 28,4% de todos os focos do Brasil em junho, ultrapassando o Pará. Toma essa. E isso pode ter a ver com a legislação estadual do Mato Grosso, porque no dia 8 de maio foi publicado um decreto estadual dizendo que a autorização de queimadas ia só até 1º de julho. Aí, papai, o varão já vai, eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. Saltamos de 644 focos de incêndio em junho de 2022 para 1.666 em junho de 2023. É sapato de fogo, varão, ou seja, aproveitaram para queimar tudo que podia, enquanto podia, já que 40% dos focos no Mato Grosso ocorreram em imóveis inscritos no Cadastro Ambiental Rural. Os outros 42% foram registrados em áreas recentemente desmatadas ou de vegetação primária. E isso traz para a gente o nosso terceiro ponto. O desmatamento, porque já prevendo o risco de uma mudança na fiscalização e no controle ambiental, tanto antes das eleições de 2022, mas principalmente a partir da vitória do PT, o desmatamento aumentou muito no ano passado. O Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, afirmou que as queimadas registradas em 2023 são reflexo direto do desmatamento. Por isso não adianta querer combater queimadas sem antes combater o desmatamento. E assim caminha a desumanidade da extrema-direita na internet, né? Repetindo o mesmo método de mentira repetida. Então fica de olho, alerta os pais e quem cair nessa armadilha. Esse foi o nosso Mentira Tem Preço.